viu alguém ser humilhado apenas por ser pobre. Já presenciou o olhar de desprezo de quem acha que o dinheiro o torna maior do que os outros? Essa é a história de um menino e de um milionário. Um encontro improvável que mudaria para sempre o destino dos dois. Enquanto o mundo corria, ele caminhava devagar, com uma caixa de engraxate nas mãos e o coração cheio de sonhos. Tudo o que queria era trabalhar, juntar algumas moedas e comprar o remédio que podia salvar a vida da mãe. Mas naquele dia, ele não imaginava que a bondade dele seria testada de um jeito cruel e que um simples gesto o colocaria frente a frente com a arrogância de um homem poderoso. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora é mais do que uma história. É uma lição sobre humildade, justiça e o poder do bem. E quando aquele menino ouviu as palavras, "Você me dá nojo", ele não sabia que poucos dias depois o destino colocaria o mesmo homem de joelhos diante dele. O sol descia como fogo líquido sobre a cidade, dourando os prédios altos e refletindo nas vitrines que exibiam roupas caras e rostos apressados. No meio daquele vai e vem indiferente, um menino negro de olhar doce e firme carregava uma velha caixa de engraxate. Chamava-se Samuel, tinha 12 anos e trazia nos olhos a coragem que a pobreza não conseguiu apagar. As mãos pequenas e calejadas, marcadas pelo sabão e pelo pó das ruas, carregavam a dignidade de quem não se rende. Limpava sapatos desde os 7, quando a mãe adoeceu e o pai nunca mais voltou. O dinheiro que ganhava era pouco, mas era honesto, e isso bastava. Ele sonhava em estudar, em dar à mãe uma casa onde a chuva não caísse dentro. E mesmo cansado, acreditava que o trabalho abriria portas. Mal sabia ele que, naquele dia, a vida abriria uma ferida. O barulho de um motor caro cortou o som dos passos e chamou a atenção de todos. Um carro preto, polido como espelho, estacionou em frente à calçada onde Samuel esperava clientes. O vidro desceu lentamente, revelando o rosto frio de Otávio Vilar, um milionário conhecido pelos negócios implacáveis e pelo desprezo disfarçado de elegância. O menino se aproximou, ajeitando o boné gasto, e perguntou com gentileza: "Boa tarde, senhor. Posso engraxar seus sapatos? Custa baratinho e prometo que vão brilhar como novos." O homem o olhou de cima a baixo, sem disfarçar o nojo, como quem vê um erro no mundo. Soltou um meio sorriso torto e respondeu num tom que feria mais que gritos: "Você, com essas mãos imundas? Não ouse me tocar." As pessoas em volta pararam discretamente, curiosas com a cena, enquanto o ar parecia pesar. Samuel ficou imóvel, tentando entender o motivo de tanta crueldade. Mas antes que pudesse responder, o milionário inclinou o corpo para fora do carro e disse, com voz seca: "Você me dá nojo." A frase ecoou na rua como um soco, rasgando o orgulho do menino em 1000 pedaços. Alguns riram baixinho, outros fingiram não ouvir, mas todos sentiram o desconforto que só a injustiça provoca. Samuel baixou os olhos, apertou a escova contra o peito e respondeu apenas: "Desculpe, senhor." Em seguida, recolheu a caixa e deu as costas, sentindo as pernas tremerem. Otávio subiu o vidro satisfeito, enquanto o carro sumia entre os faróis vermelhos. O menino respirou fundo e seguiu andando sob o peso da humilhação, jurando para si mesmo que nunca mais deixaria ninguém roubar o brilho que carregava dentro. Horas depois, o céu escureceu repentinamente e uma tempestade violenta caiu sobre a cidade, como se o próprio destino quisesse lavar o orgulho dos homens. As pessoas corriam apressadas com guarda-chuvas e sacolas, enquanto Samuel buscava abrigo embaixo da marquise de uma padaria fechada. Água fria escorria pelo rosto, misturando-se ao suor e às lágrimas que ele fingia não ter. Foi quando ouviu gritos desesperados na esquina. "Alguém me ajuda!" Um homem desmaiou. O menino correu sem pensar, com a mesma pressa de quem corre por instinto. Quando chegou perto, viu o corpo de um homem estendido no chão, o rosto pálido e o terno encharcado. O coração de Samuel disparou. Ajoelhou-se
e só então reconheceu aquele rosto. Otávio Vilar, o mesmo que o havia humilhado poucas horas antes. Por alguns segundos, Samuel ficou paralisado, encarando aquele homem poderoso, reduzido à fragilidade de qualquer outro ser humano. Poderia ter se afastado, deixado o destino agir, mas algo dentro dele, talvez o coração bom que a pobreza nunca corrompeu, falou mais alto. Tirou o próprio casaco molhado e cobriu o corpo do milionário, tentando aquecê-lo. "Fica firme, senhor. Vai ficar tudo bem", sussurrou, enquanto o frio cortava seus ossos. Gritou por ajuda até ouvir o som distante da sirene, e quando os paramédicos chegaram, foi empurrado para o lado. Antes de a porta da ambulância se fechar, Otávio abriu os olhos por um instante e encarou o menino. Havia algo diferente em seu olhar. Não era arrogância, era medo. Samuel ficou ali, encharcado, vendo as luzes se afastarem e sem saber que dali em diante nada seria igual. Porque naquela mesma noite, dentro do hospital, algo aconteceria que colocaria o bilionário mais orgulhoso da cidade de joelhos diante do menino que ele chamou de nojo. As luzes frias do hospital piscavam sobre o corpo imóvel de Otávio Vilar. O quarto cheirava a álcool, metal e silêncio. O milionário, acostumado a controlar tudo e todos, agora dependia de tubos, fios e de um bip compassado que ditava o ritmo do seu orgulho ferido. Os médicos murmuravam sobre um infarto súbito, agravado por estresse. Ele não ouvia nada, preso entre a inconsciência e o remorso. Imagens confusas vinham à mente. A chuva, o frio, o rosto do menino ajoelhado ao seu lado. Aquele olhar firme, sem ódio, o perseguia como um espelho incômodo. Pela primeira vez em anos, Otávio sentiu medo. Não do fim, mas de perceber que, com todo o dinheiro do mundo, ainda era pobre por dentro. Quando abriu os olhos novamente, a manhã já nascia pela janela. Um médico o observava e disse: "O senhor teve sorte, quase não resistiu." Otávio tentou falar, mas a voz falhou. Sentiu o peso das palavras, e o eco da noite anterior voltou como um raio. "Você me dá nojo." Lembrou-se do menino e de como o desprezou. O coração apertou, não pelo infarto, mas pela vergonha. Pela primeira vez, percebeu que sua vida inteira fora construída sobre um chão de arrogância. Tinha tudo. Empresas, carros, status, mas nenhum rosto o esperava fora dali. Nenhum amigo verdadeiro, nenhum amor que se importasse. Apenas o som frio das máquinas e o vazio de quem venceu o mundo e perdeu a alma. Enquanto isso, do lado de fora, Samuel esperava sentado no banco da recepção, com as roupas ainda molhadas e o olhar cansado. Não sabia por que estava ali, apenas sentia que não podia ir embora. A enfermeira o olhava com desconfiança, como quem se pergunta o que um menino pobre fazia naquele lugar de luxo. "Você é parente?" perguntou ela. Samuel balançou a cabeça. "Não, moça. Só o ajudei quando ele caiu." A mulher arqueou as sobrancelhas, surpresa. "Então foi você quem ligou para a ambulância? Se não fosse isso, ele não teria chegado vivo." Samuel apenas sorriu, tímido. Não queria reconhecimento. Queria apenas saber se o homem sobreviveria. Havia algo dentro dele que não permitia rancor, só compaixão. Horas depois, um segurança o encontrou dormindo na cadeira e tentou expulsá-lo. "Ei, garoto, aqui não é lugar para vagabundo." Antes que pudesse reagir, uma voz mais fraca, porém firme, ecoou do corredor. "Deixe-o ficar." Todos se viraram. Era Otávio, de pé, apoiado em uma bengala. O rosto pálido e os olhos diferentes, menos soberbos, mais humanos. O segurança recuou. Samuel se levantou, confuso. "Senhor, o senhor está bem?" O bilionário fez um leve aceno e disse: "Foi você quem me salvou, não foi?" O menino hesitou, envergonhado. "Eu só fiz o que qualquer um faria." Otávio respirou fundo. "Qualquer um não. Poucos ainda têm coração." Pela primeira vez, havia gratidão em sua voz. A enfermeira trouxe uma bandeja de remédios e, enquanto ele tomava, não conseguia desviar os olhos do menino. Aquela presença simples o fazia lembrar de quem ele foi antes de o dinheiro corroer sua alma. "Você tem nome, garoto?" perguntou. "Samuel, senhor."
Otávio repetiu o nome baixinho, como quem grava algo importante. Samuel, quero te agradecer. Se eu puder retribuir, diga o que deseja. O menino sorriu com humildade. Não quero nada, senhor. Só que melhore. Aquilo o desarmou completamente. O homem que um dia comprava tudo pela primeira vez não tinha o que oferecer. Mas em silêncio decidiu. Aquele menino não sairia mais da sua vida. O que Otávio faria nos dias seguintes surpreenderia até quem o conhecia há anos. Os dias se arrastaram lentos dentro do hospital, entre o cheiro de remédios e o som metálico dos passos apressados. Otávio, agora consciente, observava o mundo através da janela, tentando entender em que momento havia se tornado um estranho dentro da própria vida. Enquanto isso, Samuel aparecia todas as manhãs, sempre discreto, levando uma garrafinha de suco e um sorriso sincero. Trouxe isso para o senhor, é natural, ajuda a fortalecer, dizia, colocando o copo na mesa. O bilionário, acostumado a bajuladores e falsos interesses, sentia algo diferente naquele gesto, algo simples, mas poderoso. Nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar aquele tipo de bondade silenciosa. E a cada visita, uma parte da armadura de Otávio parecia derreter. No quarto, entre as pausas das máquinas, começaram a conversar. Samuel contava sobre a mãe doente, sobre o pequeno quarto que dividiam e sobre o sonho de estudar. Quero ser médico, senhor, para ajudar quem não tem dinheiro para pagar, disse, sem perceber que suas palavras atravessavam as defesas de um homem que sempre acreditou que tudo se resolvia com cheques. Otávio ouviu calado, sentindo algo que há muito não sentia: admiração. E o seu pai? Perguntou. O menino baixou os olhos. Sumiu quando eu era pequeno. Acho que não gostava de gente pobre. O silêncio que se seguiu pesou no ar. O bilionário engoliu em seco, pois sabia o que era perder alguém, mas nunca tivera coragem de admitir que o dinheiro não preenche esse vazio. Quando teve alta, Otávio saiu do hospital com passos lentos e a alma pesada. No carro, olhava pela janela como quem vê a cidade pela primeira vez. Tudo parecia igual, mas algo dentro dele havia mudado. As pessoas ainda corriam, os semáforos ainda piscavam, mas agora ele via rostos, não sombras. Ao chegar em casa, uma mansão cercada de silêncio e paredes frias, sentou-se na poltrona e respirou fundo. Sobre a mesa, havia dezenas de contratos, cifras e números, símbolos de um império construído sobre o orgulho. Nenhum deles o fazia se sentir vivo. Pegou o telefone, hesitou e discou o número anotado num papel amassado. Samuel. Do outro lado da linha, a voz tímida respondeu: Senhor Otávio. E pela primeira vez, o homem sorriu sem esforço. 2 dias depois, uma caminhonete apareceu na rua onde Samuel morava, entre vielas apertadas e casas de tijolo cru. O menino estranhou quando viu o mesmo homem que o havia humilhado, agora saindo do carro com passos lentos e olhar humilde. As pessoas da vizinhança se aproximaram, curiosas. Samuel, chamou ele. O menino correu, surpreso. Senhor Otávio, o que está fazendo aqui? O milionário respirou fundo antes de falar, como quem carrega o peso de um pedido difícil. Vim te agradecer. E também te pedir desculpas. A rua inteira silenciou. Desculpas? Perguntou Samuel confuso. Sim, garoto, fui cego. Achei que riqueza fosse o que eu tinha no banco, mas ela estava aqui, em você, no que você faz pelos outros. Otávio abriu o porta-malas e tirou uma mochila nova, livros e um envelope. Isso é para você começar seus estudos. E dentro do envelope tem algo que vai te ajudar. Samuel olhou surpreso. Não posso aceitar, senhor. Mas Otávio insistiu com um sorriso triste. Pode sim. É o mínimo que posso fazer. Dentro do envelope havia um cheque, o suficiente para garantir os remédios da mãe e um curso inteiro. O menino começou a chorar, sem saber o que dizer. Por que eu, senhor? O milionário respirou fundo. Porque foi você quem me salvou, Samuel. Não só a vida, mas o que sobrou da minha humanidade.
Mas ele ainda não sabia que aquele simples gesto despertaria a ira de alguém muito próximo, alguém disposto a tudo para destruir essa nova amizade. Os dias seguintes foram como uma nova primavera na vida de Samuel. O menino acordava cedo, estudava com dedicação e voltava para casa com o coração cheio de esperança. A mãe, agora medicada e em recuperação, sorria ao vê-lo lendo os livros que Otávio havia comprado. Já o milionário, pela primeira vez em muitos anos, começou a visitar aquele bairro simples todos os fins de semana. Chegava sem escolta, sem terno, apenas com um olhar sereno e um embrulho de pão quente nas mãos. As crianças o cercavam, curiosas, e ele ria, algo que não fazia desde antes de sua fortuna. O homem que antes humilhava o pobre, agora encontrava paz na companhia de quem nada tinha, mas carregava o que ele havia perdido: alma. Entretanto, nem todos viam aquela mudança com bons olhos. Cláudia, a sócia de Otávio, mulher ambiciosa e de sorriso falso, começou a desconfiar das idas constantes do chefe à periferia. "Está ficando sentimental, Otávio?" perguntou num tom ácido, cruzando as pernas em sua cadeira de couro. Ele apenas respondeu: "Estou tentando ser humano." Cláudia riu, disfarçando o incômodo. Para ela, sentimento era fraqueza, e fraqueza custava caro nos negócios. "Esse menino, o que ele tem de especial?" E insistiu. Otávio desviou o olhar e respondeu com calma: "Ele me lembrou quem eu era." Mas o brilho no olhar dele acendeu em Cláudia uma faísca perigosa: inveja. A mulher que sempre quis o poder agora queria algo mais: controle. Certa manhã, enquanto Samuel varria a calçada de casa, um carro prateado estacionou devagar. Uma mulher elegante desceu, óculos escuros, perfume forte e um sorriso que não combinava com os olhos. "Você é Samuel?" me perguntou. O menino assentiu, desconfiado. "Sou Cláudia, trabalho com o senhor Otávio." "Vim te ver." Ela fingia doçura, mas havia veneno em cada palavra. "Ouvi dizer que ele anda te ajudando muito." "Que sorte a sua." Samuel apenas respondeu com simplicidade: "Ele é uma boa pessoa." Cláudia aproximou-se um pouco mais, como uma cobra avaliando o alvo. "Sabe, às vezes pessoas boas se aproveitam da ingenuidade dos outros. Cuidado para não ser usado." Deixou um cartão no chão e entrou no carro, partindo em silêncio. Nos dias seguintes, Cláudia plantou sementes de discórdia dentro da empresa. Espalhou rumores, distorceu fatos e começou a manipular os outros diretores. "Otávio está instável. Anda obcecado por um garoto das ruas." Cochichava nos corredores. A fofoca cresceu como incêndio em palha seca. Quando Otávio chegou à empresa, percebeu os olhares tortos e os cochichos. Chamou Cláudia em sua sala. "O que está acontecendo aqui?" Ela sorriu friamente. "As pessoas só estão preocupadas, Otávio. Esse menino pode manchar sua imagem." Ele respirou fundo. "Minha imagem? Prefiro perder tudo a continuar sendo o homem que eu era." A mulher o olhou com desprezo e respondeu: "Pois é isso mesmo que vai acontecer." Saiu da sala, deixando no ar um perfume e uma ameaça. Naquela noite, enquanto Samuel estudava, ouviu batidas fortes na porta. 2 homens engravatados entregaram um envelope. Dentro havia uma carta formal e fria. "Sr. Samuel Silva, informamos que o auxílio oferecido pelo Sr. Otávio Vilar foi suspenso imediatamente por decisão do conselho da empresa." O menino leu e releu, sem entender. No mesmo instante, o telefone tocou. Era Otávio, a voz trêmula. "Samuel, não fui eu. Eles estão tentando me afastar de você. Prometo que vou resolver." Do outro lado, o menino ficou em silêncio, sentindo o medo apertar o peito. Lá fora, o vento soprava forte, como se anunciasse uma tempestade. E o que Cláudia estava prestes a fazer não destruiria apenas a reputação de Otávio, mas colocaria Samuel em perigo. As notícias começaram a se espalhar pelos jornais e pela internet como uma praga invisível. Empresário bilionário acusado de desvio e manipulação financeira, diziam as manchetes, acompanhadas de fotos antigas de Otávio, com semblante frio e arrogante.
Cláudia havia articulado tudo em silêncio. Forjou documentos, alterou contas e usou contatos na imprensa para transformar boatos em verdades incontestáveis. Em poucas horas, a reputação que levou décadas para ser construída desmoronava como um castelo de areia. Otávio tentou se defender, mas ninguém o ouvia. Os sócios se afastaram, os amigos desapareceram, e até sua equipe jurídica duvidava da inocência. Sozinho diante do espelho, ele viu a própria ruína refletida e lembrou-se do menino que o havia salvado. Enquanto isso, Samuel assistia à queda do homem que, de algum modo, havia se tornado parte de sua família. A televisão exibia imagens frias e impiedosas, e o menino sentia o peito apertar. Ele não faria isso. Eu sei que não, dizia a mãe, que o observava em silêncio. As pessoas na vizinhança começaram a cochichar. Tá vendo? Rico é tudo igual. Mas Samuel se recusava a acreditar. Pegou o casaco e saiu em direção à mansão, decidido a ver o amigo. Ao chegar, encontrou portões fechados, repórteres e seguranças barrando a entrada. Não pode entrar, garoto, ele insistiu. Diz para ele que o Samuel está aqui. O segurança olhou sem piedade. O senhor Vilar não recebe ninguém. O menino recuou com lágrimas misturadas à chuva que caía novamente. Dentro da mansão, o cenário era de guerra silenciosa. O som das gotas batendo no vidro misturava-se ao eco dos próprios pensamentos de Otávio. As paredes pareciam mais frias do que nunca, e a solidão, antes confortável, agora o sufocava. Ele tentava entender onde havia errado, não nos negócios, mas nas pessoas. O telefone tocava sem parar, mas ele não atendia. Até que um e-mail chegou com o título "Agora você vai sentir o gosto do que fez". Era de Cláudia. No anexo, fotos adulteradas mostravam Otávio entregando dinheiro ao menino em cenas recortadas, forjadas para parecer propina. Era o golpe final. O homem que havia sido símbolo de poder agora era acusado de corrupção e abuso. O desespero o tomou de assalto. Nos dias seguintes, tudo se desfez. A polícia investigava, os contratos evaporaram e a empresa foi tomada por outros acionistas. Cláudia se apresentava como a nova diretora, fingindo preocupação, mas escondendo o sorriso vitorioso. Otávio foi afastado oficialmente, suas contas bloqueadas e seu nome arrastado em noticiários sensacionalistas. Ele, que antes era dono de impérios, agora não tinha mais nem a própria voz. Trancado em casa, olhava para o envelope que continha o cheque dado a Samuel. O mesmo dinheiro que havia nascido de um gesto de gratidão, agora parecia maldito. Por que ela está fazendo isso comigo? Sussurrou. Não havia resposta. Apenas o som distante da chuva que voltava a cair, como uma lembrança insistente de tudo o que perdeu. Certa madrugada, Samuel ouviu batidas na porta. Ao abrir, encontrou Otávio encharcado, o rosto abatido, os olhos fundos. "Senhor Otávio!" exclamou assustado. O homem mal conseguia falar. "Ela destruiu tudo, Samuel. Usou meu nome, meu passado, até você." O menino o ajudou a entrar, oferecendo uma toalha e um copo d'água. "Fica tranquilo, a verdade vai aparecer." Mas o milionário balançou a cabeça, exausto. "Não, garoto. A verdade não importa quando o mundo prefere mentiras." Sentou-se no sofá simples, respirando com dificuldade. "Eu só queria agradecer antes que tudo acabe." Samuel segurou suas mãos e respondeu: "Nada acabou, Senhor. O Senhor me ensinou que sempre existe um recomeço." Mas do lado de fora, um carro preto observava de longe. E dentro dele, Cláudia sorria, pronta para o golpe final. Naquela noite, o som distante de um trovão ecoava pelas ruas molhadas, enquanto Samuel observava o homem diante dele. O outrora intocável milionário, agora reduzido a um fugitivo. Otávio parecia carregar o peso de todas as mentiras que já contaram sobre ele. "Cláudia roubou documentos, Samuel. Tem gente poderosa por trás dela. Querem me enterrar de vez." O menino o ouviu em silêncio, tentando processar tudo. "Mas por quê? O senhor ajudou tanta gente?" Otávio sorriu amargo. "Ajudei quem o dinheiro não controlava, e isso para eles é imperdoável." O som de pneus rangendo lá fora interrompeu a conversa.
Um carro parou em frente à casa. Luzes varreram as janelas. Samuel sentiu o coração acelerar. Eles te acharam? E perguntou, sussurrando. Otávio apenas respondeu. Acho que sim. A campainha tocou, insistente. Depois vieram as batidas fortes, como punhos querendo arrombar a porta. Polícia! Abra imediatamente. Gritavam do lado de fora. Samuel olhou para o homem confuso. O senhor está sendo procurado? Otávio fez que sim, ofegante. Mas é tudo armação. Se me levarem agora, nunca mais volto. O menino olhou em volta, desesperado, e apontou para a janela dos fundos. Por aqui, rápido! Pegaram uma capa, uma mochila, e saíram pelos fundos da casa, enquanto as luzes das viaturas refletiam nas paredes de tijolo cru. Correram pelas vielas estreitas, desviando de poças e latas, o som das sirenes cada vez mais perto. A chuva engrossou, transformando o chão em lama. E no meio da confusão, Otávio tropeçou. Vai, Samuel! Gritou. Mas o menino não foi. Samuel voltou, agarrou o braço dele e o levantou com força. Eu não vou te deixar, senhor. O olhar do menino, determinado, reacendeu algo no coração de Otávio. Algo que ele pensou ter perdido para sempre. Fé. Continuaram correndo até uma fábrica abandonada no fim do bairro. Lá dentro, o ar cheirava a ferrugem e poeira. Aqui estamos seguros por enquanto, disse Samuel ofegante. O homem se sentou, tossindo, exausto. Eles vão me culpar de tudo. Mas eu tenho provas, documentos que Cláudia esqueceu de apagar. Estão num pendrive trancado no meu escritório. Samuel ergueu o rosto. Então precisamos pegá-lo. Otávio arregalou os olhos. Isso é loucura, garoto. O menino respondeu. Mais loucura é deixar o mal vencer. Do lado de fora, os carros da polícia patrulhavam a região, mas quem realmente os caçava não usava uniforme. Era Cláudia, dentro de um sedã preto com o rosto parcialmente iluminado pelo celular. Recebia mensagens de um número desconhecido. Ele ainda está vivo. Foi visto com o garoto. Ela respondeu com frieza. Não por muito tempo. A mulher apertou o volante, lembrando de todas as vezes em que o chefe a ignorou nas reuniões. De todas as portas que o orgulho dele nunca abriu para ela. Agora sentia-se dona do jogo. Se o mundo quer espetáculo, eu darei um escândalo, murmurou. Acendeu um cigarro e ordenou. Sigam o menino. O velho vai aparecer. E quando aparecer, acaba tudo. A fumaça se misturou ao som distante das sirenes. De madrugada, Samuel e Otávio observavam a cidade do alto da colina, cobertos por um pano velho. A chuva havia cessado, mas o frio cortava a pele. Se formos pegos, o senhor pode ir preso, disse o menino. Otávio olhou o horizonte e respondeu. E você pode se machucar. Ainda dá tempo de desistir. Samuel balançou a cabeça. Não, senhor. Eu te salvei uma vez e vou salvar de novo. O homem sorriu, emocionado, e colocou a mão sobre o ombro do garoto. Você é mais corajoso do que todos que conheci. Um relâmpago iluminou o céu, revelando algo assustador. 3 carros pretos subindo lentamente a estrada de terra em direção a eles. Otávio apertou o braço do menino e sussurrou. Eles nos acharam. E o que aconteceria naquela madrugada chuvosa mudaria para sempre o destino dos dois. E revelaria quem realmente estava por trás de toda a farsa. O som dos motores ecoava pela colina como um trovão de aço. 3 carros pretos avançavam lentamente, as luzes cortando o breu da madrugada. Samuel e Otávio se esconderam atrás de um muro de pedras, o coração de ambos batendo como tambores de guerra. Não podemos correr mais, senhor. Eles vão nos achar, sussurrou o menino. Otávio respirava com dificuldade, o corpo exausto. Não precisamos fugir. Precisamos provar a verdade. Ele tirou do bolso um pequeno papel dobrado, o endereço de um antigo funcionário que guardava cópias dos documentos originais da empresa. Se chegarmos lá, tudo acaba. Mas o som das portas batendo fez o sangue gelar. Sombras desciam dos carros, e no meio delas, uma figura de salto alto e perfume marcante. Era Cláudia. Ela caminhava com a calma de quem já sabia que venceria. O vento balançava os cabelos loiros, e o brilho metálico de uma lanterna iluminava o sorriso frio. Otávio,
Você devia ter ficado no hospital. Teria sido mais rápido. O homem se ergueu com esforço, apoiado em Samuel. Por que está fazendo isso, Cláudia? Eu te dei tudo. A mulher riu sem humor. Tudo, você me deu ordens. Me tratou como assistente quando eu era mais capaz que todos aqueles idiotas engravatados. Agora o império é meu. O menino indignado deu um passo à frente. A senhora destruiu a vida de um homem bom. Cláudia o olhou com desprezo. Homem bom? Acorda, garoto. No mundo real, os bons são engolidos. E você será o próximo se continuar ao lado dele. O som distante de sirenes começou a ecoar novamente, aproximando-se rápido. Cláudia olhou para trás, nervosa. Droga, quem os avisou? Otávio sorriu de leve. Talvez o mundo ainda tenha espaço para a justiça. A mulher sacou o celular e fez um gesto para os homens que a acompanhavam. Acabem com isso antes que cheguem. Mas antes que se aproximassem, um feixe de luz forte iluminou o local. Eram viaturas, cercando tudo. Policiais saíram com armas em punho e uma voz gritou: Ninguém se mexe! Samuel e Otávio se entreolharam aliviados. Cláudia, por outro lado, tentou fugir, mas foi impedida por um dos agentes. Está presa por fraude, falsificação e tentativa de homicídio, disse o policial, algemando-a. A mulher o encarou com ódio, mas sabia que era o fim. Otávio caiu de joelhos, exausto, enquanto os policiais recolhiam documentos, celulares e pastas. Samuel o amparou com as mãos trêmulas. Acabou, senhor! O milionário respirou fundo, o olhar perdido no céu cinzento. Acabou sim! Mas a que preço? Um dos investigadores se aproximou e entregou um pendrive. Encontramos isso com ela. Tem tudo o que precisamos. Otávio o segurou com firmeza, as lágrimas se misturando à garoa que voltava a cair. Pela primeira vez, chorava não por raiva, mas por libertação. Samuel olhou em volta, sentindo o peso do momento. O senhor está livre agora. Otávio respondeu com voz rouca. Livre, sim, mas vazio. O menino sorriu. Então encha esse vazio, ajudando alguém de novo. É o que o senhor faz de melhor. Enquanto Cláudia era levada para o carro da polícia, gritou: Você acha que venceu, Otávio? O mundo não muda. A riqueza sempre vence. Ele se virou, encarando-a com calma. Você está enganada, Cláudia. A verdadeira riqueza é o que o dinheiro não compra. As portas do carro se fecharam com um estalo e o silêncio tomou conta do lugar. O amanhecer começava a pintar o céu. E Samuel observava as nuvens clareando devagar. O bilionário colocou a mão sobre o ombro do menino e disse: Você salvou minha vida 2 vezes. Não sei como agradecer. O garoto respondeu sorrindo: Viva diferente. Já será o suficiente. Eles caminharam juntos pela estrada de terra, deixando para trás os ecos da noite. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Algo que nenhum dos dois poderia prever. O sol subia lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. A cidade despertava, ainda sem saber da reviravolta que havia acontecido naquela madrugada. Em uma pequena praça afastada do centro, Samuel e Otávio se sentaram em um banco de madeira, ambos em silêncio, deixando que o vento suave levasse embora o peso das últimas horas. O bilionário olhou para as mãos e percebeu que tremiam, não de medo, mas de cansaço. Sabe, Samuel, durante anos achei que ser poderoso era nunca precisar de ninguém. Hoje percebo que a verdadeira força está em admitir quando estamos errados. O menino sorriu. O senhor aprendeu rápido. Otávio riu baixo. Você foi meu melhor professor. As pombas levantaram voo e por um instante tudo pareceu em paz. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela imprensa, mas dessa vez com um novo título: Menino salva milionário e expõe rede de corrupção. As fotos mostravam Samuel e Otávio juntos, sorrindo de forma sincera. O caso virou símbolo de esperança, e escolas começaram a convidar o garoto para contar sua história. Ele sempre dizia a mesma frase: ajudar nunca foi fraqueza, é o que nos torna humanos. Otávio, agora reabilitado, vendeu parte de suas ações e criou o Instituto Samuel,
uma organização que financiava estudos e projetos sociais em comunidades carentes. Você me deu um novo propósito, disse ele em uma entrevista. Samuel respondeu com humildade. Eu só devolvi o que o Senhor me mostrou, que o bem, quando é de verdade, muda até os corações mais duros. Com o tempo, a amizade entre os dois se transformou em algo que ultrapassava gerações. Otávio passou a visitar a casa simples de Samuel toda semana e juntos reformaram o telhado, plantaram flores e instalaram uma pequena biblioteca no bairro. As crianças iam até lá para ouvir histórias, aprender a ler e desenhar seus próprios sonhos. O homem que antes via números agora via pessoas. E certa tarde, ao observar o pôr do sol, confessou: durante anos eu vivi cercado de ouro, mas só encontrei luz aqui, nesse lugar. Samuel olhou para ele e respondeu: porque a luz verdadeira não se reflete em joias. Senhor, mas nos olhos de quem tem gratidão. Otávio sorriu e, pela primeira vez, sentiu-se realmente rico. Cláudia, por outro lado, enfrentou o peso das próprias escolhas. Condenada, passou anos tentando culpar o mundo, até perceber que o vazio que a corroía vinha de dentro. Certa vez, em uma entrevista concedida à imprensa antes de cumprir sua sentença, disse com voz cansada: eu tive tudo e perdi tudo, porque não sabia o que era o suficiente. A frase viralizou, tornando-se uma espécie de reflexão pública. Otávio assistiu aquele trecho na televisão e suspirou. A vida sempre cobra o preço certo, Samuel. O menino assentiu, pensativo. Mas também sabe recompensar quem escolhe o caminho certo. A câmera imaginária se afasta, mostrando os dois lado a lado, o velho e o jovem, o passado e o futuro, ligados não pelo sangue, mas pela alma. Anos depois, Samuel se formou em medicina. No dia da colação de grau, procurou na plateia e viu Otávio, já de cabelos grisalhos, sorrindo orgulhoso. Subiu ao palco, pegou o microfone e disse: tudo começou quando alguém me disse que eu dava nojo. Hoje aprendi que o valor de um ser humano não está no que veste, mas no que carrega no coração. A plateia se levantou aplaudindo e Otávio chorou, sem vergonha. Ao final da cerimônia, os dois se abraçaram, enquanto a câmera imaginária se afastava, capturando o momento sob a luz dourada do entardecer. O passado havia sido perdoado. A arrogância havia se transformado em amor. E a história de um bilionário e um menino negro se tornava uma lição eterna sobre compaixão, humildade e redenção. Porque às vezes a vida nos ajoelha, apenas para nos ensinar a levantar com o coração limpo. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas se lembrem de que a humildade e o amor ainda transformam o mundo. Escreva nos comentários: eu acredito no poder do bem. Cada comentário ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E nunca se esqueça: quem age com o coração nunca perde, apenas ensina.